Olá, boa tarde. Estamos no dia 5 de janeiro de 2023, às 16 horas e 45 minutos, ou seja, 4h45 da tarde. Estamos dando continuidade ao vídeo anterior, no qual eu prometi que continuaria tentando mostrar a vocês que a ciência falha e esconde essa falha, porque Carl Gustav Jung é a prova contundente disto. E vamos agora, então, fazer uma pausa para agradecer os likes, agradecer os inscritos, agradecer aqueles que estão se matriculando no Colégio dos Magos Caldeus, e principalmente aos nossos 8 caribus. Em suma, agradecer a todos aqueles que têm a paciência de assistir os nossos vídeos, mesmo quando discordam, e têm todo o direito de manifestar sua discordância no espaço abaixo, reservado exatamente para os comentários. Muito bem, vamos começar com uma frase contundente. Mais uma vez, vai servir de material para aqueles que dizem que eu tenho que ser mais contido, mas não é minha. Do ponto de vista de São Tomás de Aquino, toda sociedade secreta é imoral. Toda. Por quê? Porque o Akinate, como é assim chamado, considera que é obrigatório, do ponto de vista moral, devido à dignidade da pessoa humana. Então, o ser humano, sendo imagem e semelhança de Deus, tem dignidade infinita, e essa dignidade exige e postula que eu não me satisfaça em receber de uma pessoa ou de um grupo um ensinamento, uma doutrina, uma mensagem que não seja seguindo a seguinte noção bem clara por ele exposta. O objetivo final, na ordem prática, é o último a ser atingido, mas, na ordem teórica, é o primeiro a ser explicado. Ficou claro? Ou seja, se eu quero dizer a você que uma vaca não é um burro, embora sendo um quadrúpede, ou que um burro não é uma égua, eu terei que ir até o final da minha exposição e expor esse final, deixando claro para você até onde eu quero chegar. E só depois que você compreender essa, vamos dizer assim, exposição final, claramente dita, de tal modo que não haja a menor dúvida de sua parte de aonde é que eu vou te levar, é que eu posso começar agora a minha exposição, ou seja, a minha dissertação, seja por diálogo ou seja tipo Magister Dixit, o mestre diz, como é o caso de Hermes Trismegisto no seu famoso livro Corpus Hermeticum, né? Poucas vezes ele permite o diálogo, mas não é verdade, não. Sabe, eu disse aqui, acho que disse uma meia tolice, porque Poimandres, ou então discurso atat, o tempo todo ele é interrompido, só que as interrupções são muito pequenininhas e o discurso dele é muito longo. Então, de qualquer maneira, não vamos levar como sendo exemplo o livro Corpus Hermeticum. Mas existem livros em que, principalmente de filosofia, em que você abre o livro de Hegel ou de Platão e você não tem a oportunidade de fazer perguntas. Você tem que ler o livro todo, só lá no final
é que você vai se questionar, mas não vai poder nem perguntar, porque Platão já morreu há mais de 3.300 anos atrás. Então, isso é importante e vai impactar todos aqueles que pertencem às sociedades secretas, mas não é minha, embora eu compartilhe esse ponto de vista. Eu acho que não posso ensinar a uma pessoa algo escondendo a finalidade deste ensino, ocultando sob o sigilo ou sob a regra de segredo, tenha lá a razão que eu tiver, seja justificado ou não, mas, segundo Tomás de Aquino, nada justifica que eu não diga claramente qual será o fim colimado. Ou seja, o objetivo final é o último na ordem prática a que eu vou chegar com o meu discípulo. Mas é o primeiro a ser explicado detalhadamente. E com isso, nós vamos chegar então, voltando um pouquinho ao grande problema que é a ciência se tornar um dogma. Se tornar um dogma, não. A ciência assumir a posição de dogma. Já li para vocês um recorte de jornal que foi o ponto de ruptura entre Jung e Freud. É um diálogo onde Freud diz: meu caro Jung, prometa-me não esquecer jamais a teoria sexual. Isso é o que realmente importa. Freud diz: devemos fazer dela um dogma. Isso vai aparecer mais tarde em Jacques Monod, viu? Isso aqui nós estamos em Jung. Né? E a morte de Jung coincide com o apogeu de Jacques Monod. Mas essa palavra vai ser central para a teoria de Monod. Jacques Monod, escritor, Prêmio Nobel de Medicina de 1965, ele vai usar essa palavra veladamente, né, que a ciência tem um dogma chamado postulado da objetividade, que ninguém conhecia até que ele expôs claramente para uma pleiade de cientistas na Real Academia da Suécia, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Aí ele diz claramente o que era esse postulado, que já fazia 3 anos que subjugava a pesquisa científica. Então, neste momento, Jung diz a Freud que não aceitará esse postulado. Contra o quê? Uma fortaleza inexpugnável. Ele diz contra a maré de lama negra do ocultismo. Então, só é oculto porque você não quer ver. Porque estão em todos os livros aí, né? A doutrina secreta, quer seja de Madame Blavatsky, quer seja uma edição mais antiga, de outros, mas o oculto está, na verdade, diante de nossos olhos, né? A realidade é o grande oculto. Esse diálogo entre Freud e Jung ocorreu em 1910. Jung era então para Freud o discípulo predileto. Os dois tinham se encontrado em 1907, quando Freud tinha 50 anos e Jung 32. A essa época, Freud já tinha um pensamento constituído, a interpretação dos sonhos. Agora eu vou deixar aqui o artigo do jornal e vou mostrar a vocês a fotografia na qual Freud supostamente expunha aos seus discípulos, que vão aparecer ali com ele, a técnica para chegar à interpretação dos sonhos. A técnica. E a técnica não é um dogma. A técnica é uma ferramenta de pesquisa que não supõe limites. E aí, a técnica psicanalítica é o que aparentemente Freud usa. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, vamos mostrar a vocês o retrato do príncipezinho e do rei.
Acabou de morrer um rei, Pelé, outros morrerão, só um ficará de pé, e ele reinará para sempre, diz Handel no seu O Messias. Então aqui nós temos Freud, retrato clássico, né? E aqui nós temos ele com seus principais discípulos, entre os quais se encontra em posição de destaque, olha só, Carl Gustav Jung. Freud está no extremo de Carl. Aqui está Freud. Então, de barbas brancas já, não sei quem são as outras pessoas, mas nós vemos vamos dizer assim, no mesmo retrato, né, o criador da psicanálise e, do outro lado, o continuador, mas que fez um novo sistema. Até aqui, Jung era chamado o príncipezinho, porque de todo o grupo, ele avultava. Mas ele supunha que o que Freud fazia era uma técnica. Não era. Era um dogma. E Jacques Monod, no seu livro O Acaso e a Necessidade, vai expor isso com toda a clareza. Aqui está o livro O Acaso e a Necessidade, Jacques Monod. Aqui está o retrato do autor. E aqui está a denúncia dele. A página 32 do livro, ele diz: a pedra angular do método científico é o postulado da objetividade da natureza. Assim é que ele denuncia o dogma. Na verdade, esse nome bonito é, na verdade, um dogma, viu? Na verdade, usei 2 vezes. Ou seja, quero de fato que vocês prestem bastante atenção e mantenham isso fixo na mente. Isto é, a recusa sistemática de considerar como capaz de conduzir a um conhecimento verdadeiro, portanto, não deixa de ser crença ou opinião, logo, não deve ser considerado, toda interpretação dos fenômenos físicos dada em termos de causas finais, ou como sendo um projeto. Perdeu porque nós temos hoje uma teoria respeitável chamada de Intelligent Design, ou projeto inteligente, que Jacques Monod aqui lança as bases e que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a filial aqui em São Paulo, está fazendo progressos cada vez maiores. Aqui está a denúncia. Então, o dogma a que Freud se refere ali, aqui é denunciado claramente, nós não sabíamos, pelo menos não tenho a menor ideia, que se chama postulado da objetividade da natureza. Esse dogma impõe ao cientista um limite. Você não receberá financiamento, será desmoralizado diante dos seus pares, né? Os acadêmicos amaldiçoarão você e você não poderá publicar nenhum artigo em nenhuma revista científica. Olha que coisa cruel. Isso limita a ciência demasiado. Por quê? Porque para atingir a verdade, eu não posso ter barreiras. Qualquer barreira entre a minha ação em busca da verdade e essa verdade final vai me impedir de encontrá-la. Isso é lógico. Mas, continuamos. Podemos datar exatamente a descoberta desse princípio, quando começou. Ele está falando em 1965. A formulação por Galileu e Descartes do princípio da inércia não fundava somente a mecânica, mas a epistemologia da ciência moderna, abolindo a física e a cosmologia de Aristóteles. Certamente, nem a razão, nem a lógica, nem a experiência, nem mesmo a ideia de sua confrontação sistemática haviam faltado aos predecessores de Descartes. Ou seja, todos
sabiam que o cientista tem que ser objetivo. Então, a objetividade é uma necessidade na ciência, em qualquer ciência. Mas a ciência, tal como a entendemos hoje, não se podia constituir apenas sobre esta base. Ou seja, a objetividade física, né, como aqui o fundador do positivismo e o movimento racionalista, né, só pode ser considerado científico aquele que pode ser pesado e medido, aquilo que é perceptível pelos sentidos. Isso vai limitar demais. Nós hoje, diante do progresso da ciência, percebemos que nós fomos muito além, né? As equações matemáticas que deram origem à teoria da relatividade, né, jamais foram comprovadas objetivamente em laboratório. A física quântica não tem comprovação em laboratório. Então, tudo isso são apenas equações matemáticas. Então, aqui ele diz: a ciência não podia se constituir sobre uma base tão frágil, dizendo que o cientista está limitado por um dogma. Era necessária a austera censura colocada pelo postulado da objetividade, por esse dogma. Quem o colocou, ele não diz. Postulado puro. Agora vejam um escândalo, viu? Se vocês entendem um pouco de filosofia e de lógica, procure analisar isso. Postulado puro, para sempre indemonstrável. Ora, o que constitui um postulado é poder ser demonstrado. A tese, a hipótese, e a hipótese, depois o postulado, são as etapas da observação científica e depois da experimentação para que se chegue à verdade final, que pode ser aquilo que o cientista esperava ou pode contradizê-lo. Então, aqui está, postulado puro, ou seja, um dogma, para sempre indemonstrável. Ele se arrisca a dizer que jamais, nunca, em tempo algum, qualquer cientista vai poder demonstrar que o mundo, o universo físico, será sempre apenas o resultado dos nossos sentidos. Se a ciência fugir daí, ela jamais vai encontrar a verdade. Isso é um absurdo, né? Nós vamos provar isso ao longo dos nossos outros vídeos. Porque nem eu posso provar que Deus existe, é um postulado, Deus é um postulado, na teoria de Jung é um arquétipo, nem o cientista pode provar que ele não existe. Então, nem eu posso querer que o cientista aceite a ideia de Deus na elaboração do seu sistema, da sua tese, até chegar à conclusão, nem o cientista também pode me impedir, se eu quiser fazer uma tese, de incluir Deus, como é o caso do Intelligent Design, que coloca Deus como base de tudo. Mas o postulado da objetividade é consubstancial à ciência. Consubstancial quer dizer inerente, inseparável. Há 300 anos guia todo o seu prodigioso desenvolvimento. Aqui ele dá uma pista. Ou seja, tem 300 anos que alguém estipulou esse dogma. Então, em 1800, Freud, 1800, 1900, 2000, exatamente por volta de 1800, na época do racionalismo, né? Então, foram os racionalistas que fizeram isso. É impossível nos desfazermos dele, provisoriamente, num domínio, mesmo que limitado, sem sairmos daquilo que se considera a própria ciência. Hoje, viu? Mas não é verdade. A objetividade, porém, o postulado da objetividade é o nome. Mas quando ele vai agora fazer as pesquisas dele, ele diz:
A objetividade nos obriga a reconhecer o caráter teleonômico dos seres vivos. Teleonomia é uma palavra criada, é um neologismo, ou seja, uma finalidade. E se há uma finalidade, há um projeto. E se há um projeto, há um projetista. Logo, a ciência tem um medo horroroso de Deus, porque jamais ela chegará ao final, como disse Jung, à frente dos meus olhos o infinito. Se eu entro na minha mente, o infinito. E esse infinito, vamos mostrar ao longo desses vídeos, é Deus. Então, ele diz que esse postulado é inerente à ciência, e se você sair dele, deixa de ser considerado um cientista. Contudo, o que ele faz aqui neste livro, eu não vou detalhar, não vem ao caso, mas a tese dele, que é perfeitamente constatada, hoje ninguém mais duvida dela, admite que as estruturas dos seres vivos, suas performances, tudo que eles realizam e perseguem se faz através de um projeto. Ou seja, tudo nos seres vivos é projetado. Aqui ele não sabia que não é só nos seres vivos. Mais tarde nós vamos encontrar ali, está do meu lado, anotado no caderno, que é todo o universo. O universo inteiro é projetado. Ele acredita, não sabia ainda disso. Portanto, existe aí, agora ele vai tentar tirar o corpo de fora para não ser excomungado pela academia. Pelo menos aparentemente, uma profunda contradição epistemológica. Não existe nenhuma contradição epistemológica. O problema central da biologia, que é o caso dele, e da bioquímica, é essa própria contradição. Então ele diz que a ciência não avançará mais se não superar o postulado da objetividade. Ou, vamos dizer, provando que ele é verdadeiro, o que é impossível, eu já disse, um cientista jamais poderá provar que Deus não existe, assim como eu não posso provar que ele existe, mas cumpre resolver se é apenas aparente ou provar radicalmente que é insolúvel, ou seja, nem vai nem vem, fica no meio do caminho. E nós, nesse livro, queremos mostrar que é exatamente assim. Ou seja, a ciência empacou. E aqui ele vai dizer que o postulado da objetividade tem de ser quebrado para que a ciência possa progredir. É o resultado do livro. Mas nós vamos encontrar aqui, Jung vai nos levar, mais uma vez ele, né? Eu encontrei o livro que eu achei que eu tinha perdido, Resposta a Jó, onde ele se vale da Bíblia, o personagem bíblico Jó, para dar a razão do sofrimento do mundo. Olha só. Depois ele vai para comparar a psicologia psicanalítica e, em geral, com a religião ou as religiões orientais. Aqui ele quebrou totalmente. Aqui ele rompeu, acabou o postulado da objetividade para ele. E, finalmente, o símbolo da transformação na missa. Ou seja, a transubstanciação, que é maravilhosamente retratada num quadro de Rafael. Então, Jung chega ao máximo de permitir que nós tenhamos a felicidade de ter na obra dele um ensaio chamado Símbolo da Transformação na Missa, nós chamamos de transubstanciação, que é a explicação
desse quadro. Aqui está o quadro todo, é a adoração do Santíssimo Sacramento. Ou seja, o centro do quadro, pintado por Rafael de Sanzio, é o altar da Igreja Católica. E em cima dele está a custódia, ou seja, esse objeto que está em cima do altar se chama custódia. Dentro dessa custódia está uma hóstia consagrada. Essa hóstia consagrada difere de uma hóstia não consagrada. Antes da consagração, ela é pão, trigo. Depois da consagração, ela é Cristo vivo, em corpo, alma e divindade, como se encontra no céu. Jung toca nisso e vai fundo. Aqui está o detalhe. Então, Jung quebra totalmente o tal postulado da objetividade, assim como Jacques Monod quebra. Se vocês lerem o livro Monod, vocês vão ver que a teleonomia significa que tudo segue um projeto inteligente, o que é exatamente o contrário da teoria da objetividade da natureza. Então, Monod, diante dos sábios da Real Academia da Suécia, diz isso claramente. E Jung diz isso, aqui está o Santíssimo Sacramento do altar, e ele vai dizer se é ou não é dentro do pensamento dele, ou seja, uma gnose, e ele vai dizer se é possível que um padre, um sacerdote, através de preces e da invocação de uma força superior, vai transformar um pão, um pedaço de trigo, de forma redonda, no sangue e corpo de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Ora, ele vai dedicar a isso um livro. Ele vai dedicar um livro a isso. Saiu completamente do que supostamente se chama ciência. E Jacques Monod vai sair também. Ele vai fazer uma experiência onde ele mostra que uma ameba, na mesma página, só que na anterior, aqui eu li para vocês o final do capítulo, mas ele começa antes. Ele começa na página 31. A teleonomia e o princípio da objetividade. Aqui está pequenininho, aqui no canto. A teleonomia. Teleonomia, já disse, é um neologismo criado por ele para dizer que tele, além de, nomos, lei. As leis físicas são regidas por alguma coisa que as transcende. É esse o significado da palavra. Nomos, lei física. Tele, além de, ou seja, há algo além das leis físicas. E ele faz isso com uma experiência simples, uma Escherichia coli no laboratório. Não vamos ler, mas ele chega ao final de que o tal postulado da objetividade é uma farsa. Bem, como eu disse, então, sem confrontar diretamente o problema de Deus e do diabo, Jung nem vai dizer que Deus existe, nem vai dizer se o diabo existe, ele não vai tocar nesses temas, ou seja, o problema religioso não é o objetivo dele, ele vai apenas relatar aquilo que é a sabedoria sagrada, o legado sagrado de todas as eras, e que vai nos dizer ali, que aquele cálice que está sobre o altar, na verdade, representa isto: a glorificação de Jesus Cristo no céu. Ou seja, tanto faz mostrar isso aqui, não vai dar para pegar os dois volumes, ambos são muito grandes, mas acontece que é a mesma coisa. É só vocês suporem que aqui estaria o altar e aqui estaria a hóstia. E aqui em cima estaria o que de fato não se vê, mas acontece. É uma questão, portanto, de fé e, digamos, com clareza, com toda a clareza possível, que a ciência vai avançando aos poucos de fé em fé.
Aristóteles e a sua biologia não têm mais valor nenhum hoje. A sua lógica já foi suplantada pela filosofia analítica do Grupo de Viena, embora nenhuma faculdade tenha coragem de assumi-la, porque sabe que se assumi-la vai provocar uma revolução na qual a ciência conhecida hoje vai desabar como se fosse um castelo de cartas. Então não há faculdade no mundo que tenha a cadeira de filosofia analítica. Por acaso, a teoria de Jung também se chama psicologia analítica. A questão é quanto mais você analisa, quanto mais você quebra, quanto mais você divide em pedacinhos para ver cada pedacinho como sendo uma coisa grande, análise é isso, mais você chega à conclusão que você está diante do infinito. E aqui, a minha pesquisa puramente científica, astrofísica. Eu vou mostrar a vocês do ponto de vista da neurofisiologia e já falei aqui de Jacques Monod, que mostra do ponto de vista da bioquímica. Então, as ciências da bioquímica, a ciência da astrofísica e a ciência da neurofisiologia, três ciências chegam claramente, indubitavelmente, à conclusão de que há um projetista e todo o nosso universo é projetado. Sem chegar a entrar em detalhes, esse vídeo está terminando, vou terminar em 35 minutos, mas eu não podia deixar de mencionar o livro Hipótese sobre Jesus, de Vittorio Messori. Vittorio Messori era um jornalista italiano, ateu, membro do Partido Comunista, e que diz aqui nesse livro que há uma curiosa conjunção entre a editora Abril, de Vitor Civita, e a BBC de Londres, que oferecem anualmente, ou ofereciam, um prêmio fabuloso para quem desse qualquer hipótese sobre Jesus. Qualquer. Não importava se fosse verdadeira, coerente. Não, importava que atraísse a atenção das pessoas. O principal responsável dessa escola no Brasil chama-se Vitor Cevitarese, que é Civita e não assina. Ele é membro da família Civita, mas ele não assina. Ele assina Cevitarese e é catedrático da cadeira de Teologia da Universidade da USP. Da USP não, oh meu Deus, como é que é? Pontifícia Universidade. E agora? Como é que eu vou? Esses brancos são uma coisa terrível, né? Universidade Católica de Petrópolis é a que eu fiz. Aqui é. Deixa para lá. Não vou parar aí. Então, Vitor Cevitarese é o nome do teólogo que, toda vez que a revista Galileu ou que a revista Super Interessante tem um problema sobre uma novidade, uma hipótese sobre Jesus, então vão recorrer a Vitor Cevitarese Civita para que ele dê a sua opinião. Né? Então, é a PUC, Pontifícia Universidade Católica. Pronto, veio, o nome veio. Quando a gente deixa de pensar, o subconsciente age sozinho e dá a resposta. E a denúncia aqui é contundente. Ele embarca nessa, ele precisa de dinheiro. E o prêmio é muito grande. E ele então se candidata ao prêmio. Mas ele não entende nada de Jesus. Nada, nadíssimo. Então, existe um personagem, é tudo que ele sabe, que ele é italiano, né, que os romanos consideram que é o maior de todos os mestres, que é chamado Yeshua de Nazaré. Yeshua é uma pronúncia errada, é Yeshu. Todo rabino judeu no Talmud escreve Yeshu. Claude de Termontan é o autor. E aqui está o ensinamento do Rabi Yeshua de Nazaré. Ele não conhece. E ele então vai até o museu, a biblioteca de Paris, a maior do mundo depois do Vaticano, para conhecer o que é esse ensinamento e criar uma hipótese que ele não tem a menor ideia do que seja. O que ele quer é o dinheiro. E aí, lá
todos os livros são digitalizados. Então você senta diante de uma mesa, tem um terminal de um computador e você digita o livro que você quer. E ele então digitou Jesus. Apareceu uma lista interminável. Passava diante do computador livros e mais livros sobre Jesus. Ele parou e aí digitou outro nome, Deus. E aí a lista era também interminável. Ele aí teve uma ideia. Perguntou ao computador: qual é o verbete que tem mais livros no mundo escritos sobre ele? O computador respondeu: Deus. E ele fez a segunda pergunta: e depois de Deus? O computador respondeu: Jesus. Ele descreve isso nesse livro, e esse é o começo de uma aventura que ele descreve aqui, maravilhosa. O primeiro verbete que tem mais coisas, mais livros escritos, maior especulação, é Deus. E o segundo é Jesus. Ele não deixou de aproximar duas coisas. Intuitivamente ele percebeu que essas duas, vamos dizer assim, ideias estavam completamente interligadas. Vamos deixar a ideia das hipóteses de Victor Messori, não, só dizendo a você que ele denunciou um complô, uma conjunção da editora Abril com a BBC de Londres, que oferece um prêmio anual, não sei se ainda hoje oferece, de milionário, para quem escrever qualquer besteira sobre Jesus. E aí nós temos os apócrifos, nós temos o que quiser, né? Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa. E será o assunto do nosso segundo capítulo, né? Eu posso escrever qualquer coisa sobre Jesus. Ninguém pode me impedir de fazer isso, né? E aí, isso vai ser o assunto do segundo vídeo, né? O que é, na verdade, a verdade sobre o ensinamento do Rabi Yeshua Natsiri. É o que Vittorio Messori vai perseguir, mas nós não vamos segui-lo. Não vamos. Nós vamos pelo nosso próprio caminho. Só apresentei a denúncia dele, de que ele estava fazendo parte de um certame para conseguir muito dinheiro. E quem de vocês imaginaria, hein? Que a BBC de Londres e a editora Abril se reúnem para oferecer um prêmio milionário a quem apresentar qualquer babaquice, qualquer idiotice, qualquer bobeira sobre Jesus, que é para justamente confundir o cristão desavisado. Uma delas é o Código da Vinci, que teve amplo sucesso. Feito por Begent, Lee e tem um terceiro. São três autores, três historiadores, né? Então, e assim, com aquela história do Santo Grau e de Arte Sagrada, é mais uma hipótese sobre Jesus. E são três historiadores, eu sempre esqueço um deles, né? Da outra vez eu esqueci Begent. E lembrei de Lincoln. Então é Lincoln, Begent e Lee. O inconsciente, mais uma vez, pede tempo, até que ele vai buscar nos recônditos da memória. Então, Begent, Lee e Lincoln. Três historiadores de renome para construir uma fantasia baseada no Evangelho de Madalena, no Evangelho de Filipe e no Evangelho de Tomé. Todos eles apócrifos, todos eles não valem nada. Mas é assim que se faz para desmoralizar tudo aquilo que nós crentes acreditamos sobre Yeshua Natsiri. E no mais, é agradecer a vocês a paciência de eu não ter a devida sapiência de dar a vocês mais do que eu consegui nesse vídeo. Me despeço assim, até o próximo, onde entraremos em detalhes sobre as hipóteses sobre Jesus. Até lá.